Oi, Denise! Oi, aí. Eh, Bem-vinda! Obrigada. Então, o Ministério da Saúde, né, Denise, a gente, enquanto Nutri, a gente vê que ele recomenda a questão da amamentação exclusiva até 6 meses, e importantíssimo. Isso a gente assina embaixo, e aí a livre demanda, por, né, por consequência, ela, né, deve fluir aí até os 6 meses. Porém, a amamentação prolongada ela tem aumentado muito além dos 2 anos, em muitos casos, né? Conforme a Organização da Saúde também preconiza que até 2 anos ou mais deve continuar, né, essa amamentação. E aí, o que que acontece? A gente vê que as mães não descansam, não dormem. Eu acho que a gente pode mandar essa live para algumas mães aí que a gente conhece, Denise, enquanto Porque é um assunto que eu acho que realmente está bem difundido já, né, Lise, que a importância da amamentação e essa questão da amamentação, né, até os 2 anos ou mais, está bem difundida e que deve ser a livre demanda. Ponto. Isso eu acho que a grande maioria das mães, acho que todas, né, quando engravidam já recebem esse conhecimento, já têm esse conhecimento. Isso é fato. Mas eu acho que às vezes falta a informação de como fazer, de como colocar em prática. Eu acho que essa ajuda que é muito bem-vinda para as mães conseguirem se organizar, para conseguir fazer isso da melhor forma, porque só falar livre demanda fica um pouco confuso, um pouco vago do que seria exatamente isso. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, esse que é o trabalho que a Alice tem feito, que está sendo bem bacana, que é justamente para organizar, entender, principalmente depois de um ano, quando a coisa começa a se tornar uma configuração diferente mesmo, né? A amamentação depois de vida já tem um perfil bem diferente para aquela amamentação do bebezinho, né? Eu acho que a gente né, precisa mesmo trabalhar esse tema, porque aí é algo que precisa falar com um pouco mais de calma, né? sim. E eu acho que mês de maio é um mês realmente, como você falou, né? Um mês importante aí, porque para você tem muito significado, para todas as mães, né? Por ser maio, mês das mães. Aí para você ainda tem aniversário da tua pitoca, né? Sim, e foi no Aniversário. aniversário dela do ano passado que eu me dei conta. Puxa, já se passaram 2 anos. E eu tô ainda aqui nessa livre demanda, então tá na hora de organizar, porque até então, até quando ela fez 1 ano, eu lembro que você me deu alguns toques sobre a importância, né, de pensar nessa organização da livre demanda, mas para mim ainda tinha aquela crença de que, né, mãe de primeira viagem, você já tinha uma experiência anterior, né? Eu ainda tinha Uhum. esperança que a minha filha ia sozinha, né? Organizar isso, ia dormir. E aí eu perdi 1 ano nessa Exatamente. Mas é expectativa, isso. né? E por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso com as mães aí, para elas não perderem esse 1 ano. E outra coisa que acontece muito, e que aconteceu comigo, e foi outra grande cilada, é colocar a mamadeira. O quanto tem mãe que me fala isso, e eu fiz também isso e me arrependo amargamente. De colocar a mamadeira. A criança já estava mamando só no peito até 1 ano, crescendo normalmente. Mas pelo fato de acordar várias vezes à noite, sempre vem algum parente, sempre vem, né? Aquela ilusão nossa de que, imagine, mesmo sendo nutricionista, quando a gente é mãe, a gente esquece tudo, né? Tipo, a gente fica à mercê aí desses palpites, né? E aí entrou a mamadeira na minha vida, assim como muitas mães acabam colocando, pensando, é fome, né? Que a criança acorda tanto. E aí eu te pergunto, Denise, Exatamente. você que além da nutrição tem essa formação na questão de sono, até quando que o bebê precisa de fato mamar à noite para receber nutrientes? Quando que ele precisa dessa nutrição mesmo, né, da amamentação em livre demanda, inclusive à noite? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, assim, vamos falar o que os pediatras falam, né? Os Uhum. pediatras afirmam que maior parte dos bebês, a partir dos 6 meses de vida, já não precisariam mais da mamada noturna. A gente percebe que, como nutricionista, que dessa faixa dos 6 meses até 1 ano, alguns bebês ainda precisam de uma mamada à noite.
Mas nessa faixa, de 6 meses a 1 ano, uma mamada de madrugada ou nenhuma. A partir dos 12 meses, assim, 99% dos bebês não precisam mais da mamada noturna, Mas tá? eles Antes acordam, do né? Eles continuam acordando, né, Denise? isso depende da forma como que se lida com o sono, né? Mas assim, ó, antes dos 6 meses, daí é outra história, porque aí o bebê tem o seu ritmo, né? Até os 3 meses precisa mamar aí algumas vezes de noite, então 2 a 3 mamadas de madrugada é bem normal para um bebê recém-nascido, até 3 meses. Dos 3 meses a 6 meses, isso já vai diminuindo, então de 3 para passar para 1 aos 6 meses, tá? E aí, a partir dos 6 meses, uma mamada, depois de 1 ano, nenhum, tá? Tem bebê que, quando a gente trabalha bem, sabe lidar com as questões de sono, com 4 meses já não acorda mais à noite para mamar. Então, Ah, por que 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 um benção. bebê já não acorda mais e tem bebê que com 1 ano ainda acorda 4 vezes? Será que é uma questão do metabolismo? Vamos pensar, às vezes é um bebê com o mesmo peso, com a mesma idade, um acorda com 4 meses já parou de acordar e o outro com 1 ano e meio ainda está acordando 4 vezes. Vamos pensar, um bebê do mesmo sexo, da mesma saudável igualmente, com o mesmo peso, o mesmo desenvolvimento. Será que isso é necessidade do corpo dele mesmo, orgânica, de fome? Ou será que é um costume de acordar várias vezes, né? Então, a maioria dos bebês acordam muitas vezes na madrugada. Vamos falar a partir dos 6 meses, tá? Porque antes dos 6 meses é outra história, precisa mesmo. A partir dos 6 meses, 9, vamos estender ali, os bebês que acordam muitas vezes de madrugada já não é mais questão de fome, já virou um costume, um hábito, né? De acordar para mamar. E a mãe às vezes consegue perceber que realmente não é fome, né? Que ele quer só o aconchego, quer só chamar a mãe para perto e tal. E aí, o que que você falou lá no começo sobre a questão, a gente estava falando lá do mês de maio, né? Então, eu acho que é interessante a gente sempre falar sobre a necessidade do bebê, mas a gente falar sobre a necessidade da mãe também. Então, o Sim. mês de maio, falando, tem outro fato importante que eu queria falar, que foi algo que a Lise que me mostrou isso, que esse ano foi lançada uma campanha, como é que chama? Maio Furta Cor, que é para Uhum. alertar sobre a... Me Saúde lembra o materna nome mesmo? importa. Saúde mental materna importa. Saúde Isso. mental materna importa. É fantástico, porque a gente fala às vezes tanto no bebê, no cuidado com o bebê, que o bebê precisa disso, que o bebê precisa daquilo. E a mãe? A mãe precisa de quê? A mãe precisa estar bem para cuidar desse bebê. Então o bebê depende da mãe. Então vamos falar antes da necessidade da mãe? O bebê, Exatamente. claro, é totalmente da mãe. Precisa de muito cuidado. Precisa, ok, mas a mãe precisa estar bem para cuidar desse bebê. Então eu achei fantástica essa campanha que se lançou esse ano. Acredito que vai pegar mais força cada vez mais. E esse foi um dos motivos que a gente resolveu falar desse tema aí, para a gente trazer um pouco esse conhecimento aí, para a gente entender o que é necessidade do bebê mesmo, o que não é. Então, se a partir dos 9 meses, vamos dizer ali, o bebê já pode dormir a noite toda, por que ele está acordando? Está acordando porque ele tem um costume, então não é necessidade de nutriente mesmo? Então, será que dá para trabalhar esses hábitos, esses costumes do bebê para que ele durma a noite toda? Isso vai ser bom para o bebê? Vai ser bom para o bebê, porque o sono, quando a gente tem um sono de mais qualidade, esse sono vai ser mais reparador para o organismo. Então, vai ajudar no desenvolvimento desse bebê, no seu crescimento, e vai ajudar a prevenir doenças. E da mesma forma, vai ajudar a mãe, né? Então, a mãe que dorme bem, que dorme a noite inteira sem acordar, né? Ou que tem só um despertar rápido ali, e logo ela consegue voltar a dormir, ela tem um sono de muito mais qualidade do que aquele sono que é interrompido várias vezes. Tá? Então, vamos E falar durante o dia ela consegue dar mais atenção também, né? Ter mais paciência com essa criança, tempo de qualidade com essa criança, né? Porque senão a gente fica tipo um zumbizão, assim, né? Daí não tem como a gente se concentrar nem no cuidado com a criança mesmo, né? o que é chato é isso, é ficar só falando, que o bebê precisa, o bebê precisa. Poxa, e a mãe, coitada, né? Tá lá largada, estão dizendo para ela que ela pode ficar, que ela aguenta, que ela aguenta. Só que tem uma hora que ela não aguenta mais, né? Então a gente está aqui para dar esse apoio para as mães, né, Lisa? O teu trabalho, o meu trabalho se somam. E a nossa proposta é estar ajudando as mães, elas entenderem como cuidar do seu bebê, para organizar o sono, para organizar a amamentação, para que a gente dê tudo aquilo que o bebê realmente precisa, toda a atenção que ele precisa, todos os nutrientes que ele precisa, e que a mãe ainda tenha também
qualidade de vida, né? Que a gente olha um pouco para a mãe também. Exatamente. Antigamente tinha uma rede de apoio grande, né, perto dessa mulher. As famílias eram grandes e, né, tinha menos televisão, menos estímulo eletrônico. Acho que era tudo mais tranquilo de se levar. Agora a mulher quase não tem suporte, né? Muitos pais não conseguem ajudar ou não entendem que a sua função é auxiliar a metade do tempo porque ele fez a metade daquela criança, acaba sobrecarregando essa mãe, né? E essa mãe não tem, né, quem acuda ela, né? Então, a importância, de repente, da gente mostrar para essa mãe que o profissional, né, como o nosso trabalho, ele pode também ser uma espécie de rede de apoio para ela, né? Porque ela não está sozinha. É claro que vai ser algo mais profissional, mas que existe como, né, ela, né, dominar algumas técnicas, alguns conhecimentos que empoderem ela para conseguir tocar, né, se cuidar e também, né, executar o seu maternar de uma forma mais leve e que eduque também, né, não só que fique pensando que a criança vai desenvolver sozinha, né, que é o que a gente estava falando no começo. Da Abraçal, né, é muito bem-vindo. Então, se a mulher tem lá os pais, os sogros que ajudam, né, o marido que está bem presente, que ajuda, é ótimo e precisa. Mas essa ajuda profissional, ela vem como uma ajuda, assim, de conhecimento, que é muito válido também, né? Então, para as gestantes, é tão rico quando a gestante já se prepara para a maternidade com conhecimento de qualidade, fazendo cursos, fazendo consultas com profissionais que vão orientar ela de uma forma que ela se sinta mais preparada. Isso é fantástico. Então, essa ajuda aí de profissionais que podem trazer conhecimentos de qualidade para ajudar no dia a dia da mãe, fantástico, ajuda muito. Então, é isso que as mães têm que buscar. A rede de apoio que ajude no dia a dia, nas tarefas da casa, nos cuidados com o bebê, e essa ajuda profissional com informações de qualidade que ajudem ela a entender o bebê, né? Porque essa questão de sono e amamentação, o que eu estava, né, falando ali, eu acho que é a mãe conseguir entender o que está acontecendo. Nossa, então por que ele está acordando tanto tempo? Nossa, então não era o que eu pensava, é outra coisa. Agora com a amamentação, que a gente estava falando, o que é livre demanda? Ah, se fala só, livre demanda é dar o peito quando o bebê quiser. Mas será que é isso mesmo? Né? Como que na prática eu faço isso? E as mães se perdem um pouco por faltar o conhecimento. Então, eu falei ali um pouco do sono, né? Já para a mãe entender. Nossa, então, por que o bebê acorda, né? Então, se tem alguma questão aí que não é só fome, então não é só da mamada ao peito para o bebê enquanto ele acorda, então, de que outra forma que dá para lidar com o bebê para que ele durma melhor, sem ficar acordando, já que ele não precisa acordar porque não tem fome. Então, são vários conhecimentos aí super importantes que mudam todo o olhar da mãe, que quando ela entende o que está acontecendo, ela, nossa, então eu posso fazer de outra forma para melhorar, né, a minha vida, a vida do bebê. Então, acho que é legal você falar um pouco sobre essa questão ali da amamentação, a livre demanda, sobre... Porque a livre demanda... Ali até 6 meses, como a gente estava falando, como é a única forma de nutrição, ok. Só que a criança vai crescendo e como passa muito rápido, aí a criança de 6 meses para 1 ano, para 2 anos, é um pulinho, porque a gente está vivendo tudo tão intensamente. E paralelo a isso também, muitas vezes ocorre a volta dessa mãe ao mercado de trabalho, fica tudo tão corrido, ela nem vê que esse tempo passa e que essa criança está crescendo, está adquirindo novas habilidades, e que, às vezes, essa mãe continua usando a amamentação como a única ferramenta de ligação com essa criança, né? Então, por exemplo, a mãe está em casa com a criança cai, começa a chorar, a mãe coloca no peito. Ou, sabe, a criança está ali com tédio, né? Acabou de almoçar, às vezes almoçou bem, enfim, mas está ali, a mãe está sentada, a criança está ali, sem, né? Ninguém está estimulando ela com alguma atividade diferente, ela vem para perto da mãe e fica ali, mexendo na blusa e tal, até que a mãe vai e amamenta. Então, a amamentação, ela passa a ser muito mais do que só uma fonte de nutrição, né? Isso ela já é desde o começo, mas principalmente depois de que a amamentação, né, já recebe também, a criança já recebe além da amamentação a nutrição, né? Essa família entender que a amamentação não é só nutrição, ela às vezes ela é usada como uma ferramenta coringa, assim, sabe? Para outras questões onde entra a educação dessa criança,
E daí, sabe, por ser tão mais prático ofertar o peito, você pega e dá o peito. Mas na verdade o que a criança precisava era de um estímulo para, de repente, ir fazer uma brincadeira, ou ir experimentar alguma comida, ou a mãe explicar que, puxa, caiu, dói, machuca, mas é assim mesmo, a mãe tá aqui, receba o meu abraço, e não só dar o peito, né? Só que assim, né? Como aquela mãe já está cansada, geralmente, né? Ela às vezes não suporta aquele choro, pega e dá o peito. E isso vai virando um ciclo vicioso, e essa criança passa dos 6 meses para um ano, depois para 2 anos, depois para 3. E a mãe continua tendo só o peito como esse elo, né? Essa ferramenta coringa aí para resolver a solução mágica para tudo, né? E o peito é Isso, muito. Não? isso, Pode falar. falta às vezes parar pra pensar, né? E Falta às aí, vezes por parar para isso que a pensar gente ali. precisa pensar, né, em organizar a livre demanda, principalmente depois de um ano, quando em termos de nutrição, a gente sabe que passa a ser mais importante, porque até um ano o aleitamento continua sendo a principal fonte de nutrição da criança. Mas depois de um ano, inverte isso. É a nutrição, são as refeições que tem que ofertar mais calorias, proteínas, vitaminas, minerais em relação ao leite para essa criança. E a gente vê as mães amamentando 10, 12, 15 vezes, às vezes 6, 8, 10 vezes de madrugada. E aí mais 6, 8, 10 vezes de dia. Então, dentro do trabalho que eu presto, que é a consultoria em desmame gradual gentil, qual que é a recomendação? Que a gente primeiro trabalhe o dia. E eu sei que o pessoal do sono também, né? Fala isso, a importância da organização da rotina do dia, quando está todo mundo descansado, todo mundo, né, com menos tensão, né? Porque à noite, pô, faz barulho, se incomoda o vizinho, você está mais descansado, você tá, né? Você não consegue raciocinar direito, né? Então, a criança de noite ela não reproduz, não é uma coisa assim? De noite ela reproduz um pouco do que ela vivenciou do dia. Não sei se você pode falar um pouco disso. É bem essa questão de organizar primeiro o dia, porque muitas vezes o que acontece à noite é o reflexo do dia, né? Acho que é isso que você quer É, dizer. Então, por exemplo, se a criança teve um dia super agitado, né? Onde ela dormiu pouco, tirou poucas sonecas ou sonecas muito rápidas, o dia foi muito intenso. Ela vai ter um sono mais agitado também e vai acordar mais vezes à noite. Se essa criança mamou pouco de dia, se alimentou pouco de dia, ela precisa compensar isso à noite. Então, provavelmente, essa criança que comeu pouco, mamou pouco de dia, vai ter mais fome de noite, vai ter que acordar mais vezes para mamar. Então, a organização do dia ajuda muito a organizar, a melhorar a noite. Claro que o sono bom não depende da rotina, mas a questão da gente ter uma rotina, ou seja, um dia organizado, ajuda muito a melhorar o sono do bebê. Bastante mesmo, tá? Primeiro porque tem essa organização, as coisas acontecem. Quando a gente não tem rotina, parece que vira uma bagunça. Você esquece do horário de comer, você nem lembra se a criança tomou água, se não tomou água, quantas fraldas você trocou, né? Então vira aquela bagunça. Quando a gente tem um mínimo de uma organização, que não precisa ser uma coisa militar, rigorosa, porque daí é chato para todo mundo, mas quando a gente tem um mínimo de uma organização do dia, as coisas acontecem. Então a gente consegue dar comida no horário, fazer a criança comer bem, dar aguinha, né? Porque a água eu já falo, porque é uma coisa que a gente até acaba esquecendo no meio de tanta coisa. Né? Depois de 6 meses, a criança já tem que tomar água, no caso. Até a mãe, né? Esquece de comer, de tomar água, de tudo. Então, quando você tem um dia um pouco mais organizado, as coisas fluem melhor. Então, o bebê, ele precisa dormir bem de dia para dormir bem de noite. Porque senão, se ele não dormir bem de dia, à noite ele está muito cansado, e o bebê que está muito cansado é um bebê exausto. E aí é um bebê estressado e ele tem dificuldade para dormir. Né? Ao contrário, você fala, deixa dar de dia para ter sono de noite. E aí a amamentação também, né? Então, se a amamentação está de alguma forma organizada de dia, facilita que o bebê mame menos de madrugada. sim. Entendeu? Então, a gente pode falar disso, de uma livre demanda, onde a gente realmente oferece o peito quando a criança manifesta que tem fome, mas que ela é feita de uma forma inteligente, com observação inteligente da mãe. Nossa, então se a criança é um bebê pequeno que durante o dia pediu muito pouco peito,
nossa, será que está acontecendo alguma coisa com essa criança? Daí você vai interagir ali. Não, peraí, deixa eu dar o peito aqui, porque hoje ele mamou muito pouco. Então, às vezes, é aquele dia ele estava mais hipoativo, né? Mais quietinho, porque não estava bem, se sentindo bem, estava com uma dor, alguma coisa. Não, então a gente tem que parar para observar esse bebê. Não, hoje ele já mamou um monte, então se está chorando, deve ser outra coisa. Então, organizar o dia primeiro, exatamente, para depois organizar a noite. Então, ter essa observação inteligente da rotina do dia, do sono, o tempo de sono de dia tá bom ou não tá? A amamentação de dia tá bom ou não tá? Depois a gente mexe à noite, tá? E é por isso que agora com a pandemia tem muita mãe que retrocedeu, né? Porque antes a criança tinha a questão da rotina, de mandar para a escola e tal, e aí acaba, né, que a criança dorme melhor. Às vezes a família pensa, dormiu melhor porque cansou na escola. Às vezes não é isso, é porque organizou melhor até a própria mente da criança, né? E, Isso, enfim. a escola tem rotina, né? Oi, não entendi. A escola é. Porque a escola tem rotina, né? Exatamente, a escola educa. E às vezes a gente daí né, ali no dia a dia em casa, com pandemia, tendo que fazer home office, nananã, usa o peito como aquela única ferramenta. Preciso trabalhar aqui, preciso render, bota a criança no peito. Aí depois, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai acordar à noite, porque de dia ela mamou ou teve a livre demanda, né? Então a importância de, né, como a escola educa a gente também, ter esse papel de organizar isso, né? Só que por onde que essa mãe vai começar? Aí que tá, né? Como a grande ânsia da mulher é dormir, ela quer começar pela noite. Só que o ideal é a gente começar pelo dia, né? Organizando essas coisas do dia. E foi por isso que eu escrevi esse livro agora, né? Que ele é Crescendo Juntas, o nome. Posso falar dele? Isso. Claro, que ele é justamente para organizar o dia. Então ele conta a historinha, né, de uma criança que está crescendo, adquirindo novas habilidades, já tem dentinho para comer e tal, né? Mesmo assim a mãe tem, né, tempo para brincar com ela e tudo mais. Só que elas vão decidir, vão escolher só 3 momentos do dia para mamar, né? Elas já sabem comer, já sabem brincar. A mãe tem as coisas dela para fazer, a criança tem todas essas novas habilidades para treinar. Então, vamos escolher só 3 horas durante o dia, né? Que é, por exemplo, na hora que acorda, geralmente, na hora que vai dormir, geralmente, e um outro horário à tarde, quando a mãe chega do trabalho, ou na hora da sonequinha da tarde, coisas assim. E isso, em desenhos para criança, fica um pouco mais atrativo, exatamente, né? Mais interessante. E aí, depois da criança ver a historinha, a mãe vira o livro e eles escrevem a própria historinha, definindo os seus próprios 3 horários. Então, o que acontece? A criança, na hora que ela pedir o mamazinho e não for em um daqueles 3 horários, a mãe vai fazer o quê? Vai recorrer ao livro, vai mostrar, não, mas lembra de que viu lá a historinha da Carolina, que mamava só 3 dias, e a gente escolheu que você, fulaninho, vai ter só esses 3 horários. Então, ó, o próximo horário é aqui, ó, antes da sonequinha. Vamos fazer um piquenique? Já acha outra coisa para fazer. Ou, vamos soltar pipa? Ou, vamos dar banho no ursinho? Né? Achar alguma outra coisa, porque na verdade, a maioria das mamadas numa criança depois de 1 ano e meio, mais ou menos, não são mamadas efetivas. A mãe continua encarando como livre demanda, mas na verdade é aquilo que a gente estava falando, da criança estar em busca de o que fazer, e de alguma coisa para fazer com a mãe, porque ama a companhia daquela mãe. Então é uma oportunidade da mãe fazer outras atividades com a criança que vão além do peito. Porque é o jeito que a criança sabe se relacionar com aquela mãe. Se qualquer coisa que acontece, a criança recebe o peito, né? Então agora é um jeito de mãe e criança desenvolverem um novo relacionamento, organizarem isso, para a mãe também ter uma previsibilidade de que hora ela vai, de fato, amamentar, que hora ela vai, né, proporcionar outra atividade, até para quando ela voltar à rotina dela, né? E que isso vai refletir à noite. Se a criança mamou menos, né? Consequentemente também a necessidade de nutrientes vindos dos alimentos, né? Vai aumentar um pouquinho, né?
geralmente, né? Porque diminui um pouquinho as mamadas, aí sobra, né, capacidade gástrica ali para comer, interesse e tal, até por ser, de repente, um piquenique, uma atividade diferente. E aí o que vai acontecer? Essa criança vai se nutrir melhor com os alimentos de fato, e à noite ela não vai ter nem tanta fome, se essa é uma angústia da mãe, porque como a mãe nutre, ela fica angustiada, às vezes pensando que tem que dar o mamar de noite porque é fome, né? Mas daí ela já viu que a criança comeu e, consequentemente, a criança também vai percebendo que ela não precisa mamar tantas vezes, e aí à noite, mesmo que ela acorde, é um jeito da mãe também organizar com a criança para ela perceber que não precisa mamar, que acordar é natural, faz parte do dormir, né? Mas que ela não precisa mamar todas as vezes que ela acordar, né? Vão Mas a organizando isso. tendência é perde o costume de mamar de madrugada, a tendência é ela dormir melhor e esses despertares à noite irem diminuindo. Até que chega um momento que ela não acorde mais. Porque se ela acordava pelo costume de mamar e ela passa a não mamar mais, então a tendência é ela acostumar a não acordar mais e começar a ter um sono melhor e não acordar mais, não ter mais despertares noturnos, né? Eu acho que é bem legal essa ideia do livro por ter essa questão dos combinados, né? Então a mãe combina com a criança. Então, quando tem algo que é combinado, existe um respeito à mãe, existe um respeito à criança, né? Tá vendo a necessidade de um e de outro, e a criança está participando, né, dessa decisão, e aí a tendência é a criança aceitar melhor, porque ela participou daquela decisão ali. Porque muitas vezes se trata a criança como alguém que não estivesse entendendo nada. Ah, eu não vou falar para ele que não é hora de mamar, que ele não vai entender, então vou dar o peito e pronto. Não, mas essa questão da educação, de você estar conversando com o teu filho e explicando para ele, né? Então, na questão do sono, é muito isso, a questão da educação, de como que você ensina a criança, né? Como que é o legal para dormir, qual que é o padrão ideal ali de sono. E a criança vai entendendo, por mais que seja um bebê, você vai falando aos poucos ali, mas essa questão de se comunicar com a criança é algo tão bonito, né? Que traz muito efeito. Muitos pais não fazem achando que a criança não vai entender, mas ela tem condições de entender muito mais do que a gente imagina. Então, aí A no teu gente se livro ainda tem um surpreende, visual. né, com a compreensão deles. Exatamente, a criança tem muita capacidade de aprender. A vida da criança é aprender. A única coisa que ela, assim, a coisa que ela mais quer é aprender. Ela quer aprender tudo. É a gente que não se liga disso. E o legal do teu livro é que ainda tem o visual, né? Que é bom para a criança entender, mas é bom para a mãe ter essa organização também, né? A gente está falando da importância da rotina. Quando a gente tem algo minimamente escrito, fica no nosso visual. Então a gente tem capacidade de absorver melhor, guardar melhor aquilo do que quando não está escrito. Né? Então, eu achei super legal isso aí. Então, aí, respondendo a nossa grande pergunta, né? Amamentar de madrugada, fazer livre demanda de madrugada, até quando? Então, é algo que tem que ser realmente até quando a criança precisa, ou até quando a mãe acha que tá bom para ela, tá bom para o bebê. É algo que cada um tem que avaliar a sua realidade, mas o que não pode é ficar dando mamada de madrugada várias vezes só porque a situação é essa. A mãe não para avaliar o que é melhor para ela, o que é melhor para o bebê e tenta organizar. Não, ela só vai levando do jeito que tá. Ah, a criança está mamando várias vezes, mas é porque ela quer, ela precisa, e assim, ah, eu aguento e vou levando. Não. Será que a gente não pode parar, rever o que está acontecendo? O que está acontecendo no dia dessa criança? Por que ela está acordando muito? Nossa, então se não é necessidade de nutriente, vou dar o peito, não vou. Então o peito tem essa conotação ali, né, de realmente dar nutrientes, mas também tem o conforto, dar um carinho. Mas será que esse carinho, esse conforto não pode ser dado durante o dia? Precisa ser dado de madrugada? Ou será que a madrugada não foi feita para dormir? Mãe e filho dormir. Então vamos puxar esse carinho, dar todo esse carinho aí para o dia, né? Dar bastante atenção, bastante afeto para a criança durante o dia, para que ela se sinta suprida emocionalmente. Então a criança que está bem suprida de tudo, de nutriente, emocionalmente, né? Que ela explorou esse mundo, ela brincou, ela se divertiu, ela teve um dia alegre para ela tem mais chance de dormir a noite toda. Tá? Então eu acho que é bem interessante a gente pensar em todos esses aspectos aí e conseguir organizar realmente. Então, a amamentação antes dos 6 meses é uma coisa, a partir dos 6 meses a coisa já vai mudando, e depois de um ano, essa amamentação realmente vai ser feita em muito menos vezes durante o dia, né? Mas até que depois de 1 ano e meio seja realmente como você falou ali, 2, 3 vezes ao dia, né? Não é mais aquela ali que demanda ter várias vezes por dia.
E é Claro importante que o falar dia disso, Denise. Oi? é 3 vezes por dia, que nem você falou ali, 3 vezes por dia. Nossa, daí a pessoa pode pensar, eu vou fazer só isso, é uma caixinha fechada, né? Mas não, você tem um dia que a criança não tá bem, tá doentinha, você vai suprir aquilo. Naquele dia foi diferente, não tá precisando mais do peito, ok, né? Então, a gente organiza, mas ao mesmo tempo tem uma flexibilidade, né, Liz? Exatamente, exatamente. Só que assim, é importante a gente falar disso, porque às vezes a mulher, né, a mãe de bebê com um ano e pouquinho, ela tem vontade de parar, né, de diminuir essas mamadas, ela já se sente cansada e com necessidade de cuidar das próprias coisas, de não ficar o dia todo ali, né, em livre demanda para a criança, só que ela não sabe por onde começar, não sabe onde buscar ajuda e às vezes tem até vergonha, como o Ministério da Saúde fala, que tem que levar até 2 anos ou mais, ela às vezes fica com vergonha ou fica pensando que, né, que ela não deve fazer isso, mas isso é ela que tem que definir, né? Porque como a gente falou, a alimentação vai ser a principal fonte de nutrição. Então, o que fica da amamentação é essa história bonita. É, sim, mamadas com sucção nutritiva quando tiver que ser, né? E não o dia inteiro ali disponível para, né, tanto a mãe quanto a criança não estarem crescendo juntas, né? Que é a proposta. Estarem sempre usando a mesma estratégia, não estarem evoluindo, né? Quando poderia estar fazendo coisas diferentes e essa mãe também resgatando a própria autonomia, a própria feminilidade, até tem muita história de assim, a criança com 1 ano e pouco é quando a mulher que amamenta meio que, né, volta a menstruar, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, depende, né? Quanto mais ela amamenta, mais demora, geralmente, para ela voltar a menstruar. E quando volta, esses hormônios mexem tanto com ela que ela pode ter perturbação na amamentação. É outra coisa pouco falada. Então, essa mulher com um bebê aí de 9 meses, 1 ano, às vezes ela sente perturbação na amamentação, vontade de, ai, não aguento esse bebê. É uma coisa que pode sim acontecer, que é super hormonal. Só que aí vem aquela coisa, né? Ministério da Saúde fala que eu tenho que continuar, né? Então, o quanto é importante essa mulher saber que ela precisa se cuidar primeiro, que ela tem que estar bem para poder todo o leite materno fluir e fazer bem. Porque a partir do momento que não faz bem para ela precisa, né, recorrer a alguma estratégia para se ajudar primeiro, para ela poder encarar a maternidade dela, né, nutrindo da melhor forma possível, mas também para estar bem, né? Então, e a relação do sono com isso também é muito importante, né? Uma mulher que não dorme, aquilo que a gente falou no começo, como é que ela vai cuidar bem, né, da criança 100% se ela não descansou, né? Eu acho legal, né? Você fala ali no livro o crescer juntos, né? É importante a gente pensar que o importante é promover o crescimento físico da criança, mas também o crescimento emocional, né? O quanto a gente também não fala disso. Como suprir emocionalmente uma criança? Então, é muito fácil a gente estressar uma criança, deixar ela estressada. A criança estressada tem comportamentos indesejados, que aí os pais estão vendo uma criança que tem comportamento indesejado, ou seja, que faz algazarra o dia inteiro, é grito, choro o dia inteiro, é irritação o dia inteiro, e ela não para pensar por que aquela criança está daquele jeito. Então, isso não é normal. E às vezes já vai pro psicólogo, vai pro médico achando que tem que tomar remédio. Peraí, né? Será que tem alguma coisa incomodando essa criança, fazendo ela ficar irritada assim? E aí, vamos parar para pensar. Como que é o papel super importante dos pais nisso, no crescimento emocional da criança? Então, um bebezinho que está sempre no peito, ok. Já uma criança maior que está sempre no peito, será que ela está emocionalmente bem? Ou ela está buscando suprir todas as suas carências no peito da mãe, porque ela emocionalmente não está bem? E aí, voltando a falar da importância do sono. Então, o sono, ele é super importante. Ele não é só um período de descanso. É um período de reorganização do nosso corpo e principalmente da nossa mente. Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro, e isso faz com que ela tenha realmente maior tendência à depressão, alterações de humor, ela passa o dia irritada, ela passa o dia que não produz adequadamente, e lá, a longo prazo, maior chance de várias doenças, inclusive o mal de Alzheimer. O Alzheimer está muito ligado Nossa. a isso, a acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro.
Aí pensa, a mãe que já está há meses, um ano, sem dormir bem, acordando várias vezes à noite, ela passa o dia estressada, irritada, e não tem como ela não passar esse estresse, essa irritação, essa falta de paciência para é automático. A criança sente, elas são esponjas. Então, o bebê, a criança pequena, sente que a mãe está estressada, que está irritada. O que vai acontecer? Essa criança vai ficar estressada, vai ficar irritada. Vai demandar ainda mais, né, Denise? Vai querer mamar ainda mais. Vai querer mamar mais, suprir essas necessidades e vira a bola de neve que a gente já falou, né? Criança irritada, deixa a mãe irritada e assim vai. E aí os dois não dormem, vira aquela coisa. Então, uma hora tem que parar e romper esse ciclo, né? Para promover. Vamos organizar o dia para ver o que está fazendo com essa criança acorde muito à noite. Vamos organizar essa amamentação. Continuar. Não é porque também tem um problema, vejo também que as mães às vezes fazem isso, Lizzy. Ah, tô com dificuldade na amamentação, então vou largar os betes, chutar o balde e vou parar com a amamentação. Não, mas tá, se você ainda pode manter mais um pouco, você acha que vai ser bom para você, para o bebê, tem como a gente organizar. Então a pessoa às vezes não também, tá, vou cortar de vez, tem que mamar. Não, peraí, não precisa desmamar para fazer a criança dormir bem, né? Tem como organizar a amamentação, organizar a rotina do dia, organizar os hábitos de sono para fazer com que essa criança durma melhor, a mãe durma melhor, e aí durante o dia tá todo mundo melhor, né? Então, que eu acho que o emocional da mãe importa, o emocional da criança importa, é a nutrição que importa, e o sono é tão importante quanto o comer. Né? Então, vamos pensar em todos esses aspectos aí para promover, então, saúde para a família inteira. Porque aí a mãe estando bem, o marido também, o relacionamento com o marido melhora, aí a gente fortalece a família, né? Isso é bem importante também. E a família segue crescendo junta, né? Aqui o nome do livro. Se alguém tiver interesse, está no meu site, www.alimentalise.com.br, no campo de produtos. Agora em maio, como é mês das mães, ele tá com frete grátis para todo o Brasil, o livro. Mas ele só vai ser entregue a partir de 1º de junho, tá? Ele tá ainda na fase de impressão. Mas já tá aí, né? Junho já tá aí também. Esse tipo de material é super importante. Então, eu sempre falo, né, quando eu aconselho mães, sobre a importância da leitura antes de dormir, que é uma atividade que relaxa a criança antes de dormir. Verdade. Então, variedade. Então, tem que ter vários livrinhos ali à mão. Cada dia pega um livrinho diferente, lê com a criança. E a criança adora a leitura. E ela é algo que ajuda muito na hora de dormir. E aí, eu acho isso, que não dá para pegar qualquer livro. Se a gente associar as duas coisas, né, o relaxar para dormir, mas ainda com conteúdo que ensine alguma coisa, um princípio de vida importante para a criança, melhor ainda. Né? Eu acho bem legal. Então, fica aí. E ainda não envolve eletrônicos, né? Porque quando envolve a televisão, o celular, daí ainda prejudica a melatonina, né? 2 horas antes, Denise, que é recomendado que não se mostre nada eletrônico para não afetar o sono? Pediatras recomendam que até os 2 anos de vida a criança não tenha nenhum acesso eletrônico, ou seja, celular, tablet ou televisão. Sei que muitas famílias usam, né, tablet e tudo mais, então, você sabendo que não deveria dar, então você pensa em dar o mínimo possível. A partir de 2 anos, 1 hora por dia que eu recomendo. E aí não é recomendado sempre ao final do dia, para não atrapalhar a produção do hormônio do sono. Então, essa ideia de usar o tablet ou a televisão antes de dormir pode funcionar para um adulto, mas para a criança não funciona. Quanto menor a criança, pior é, porque aí um desenho, né, tem uma hiperestimulação do cérebro da criança também, faz uma hiperestimulação, né? Principalmente um desenho agitado ali, então não é bom. Você pode ligar o tablet só para escutar uma musiquinha, deixa uma musiquinha de fundo, uma musiquinha calma, e faz a leitura, muito melhor. Tá? Ai, boa, boa ideia. A organização do dia, a organização da amamentação, o livro da Lizzy, fantástico, e a gente trabalhar todo mundo em favor de fortalecer as famílias, que é o que a gente mais precisa, porque esse mundo aí trabalha ao oposto disso, querendo destruir famílias, e esse trabalho, assim, tudo que a gente faz pensando de forma inteligente para organizar nosso dia, fazer o melhor para nossos filhos, mas o melhor para nós também, estamos fortalecendo a nossa família, que é fundamental. Alguém fez um comentário aqui que o eletrônico atrapalha até na alimentação. Fato. Tem muita família que recorre a colocar a televisão, o desenho, para a criança se distrair e alimentar, né? O quanto isso é prejudicial também para
o próprio desenvolvimento, né, da alimentação, que é muito mais do que o biológico, né? É a questão cultural, é a questão social que a criança está ali perdendo por estar mecanicamente apenas ali, né, sem entender o que é se alimentar. Muito bom esse comentário. Alguém também perguntou alguma coisa, Denise, sobre a criança ir para o quarto, se tem alguma dica sobre a questão da criança, né, sair do quarto dos pais e dormir no próprio quartinho. Então, ela respondeu que tem 7 anos a criança, né? Então, é bom ter um pouco mais de informações para a gente responder. Mas, pelo que eu entendi, então, a criança tem 7 anos, dormia com os pais, agora que passou a dormir no próprio quarto, tá acordando mais. Então, eu acho que é algo que os pais têm que trabalhar com a criança. Provavelmente, nessa idade, já seja a questão de medo, né? Medo de ficar sozinho. Então, é muito trabalhar com os pais, né? De colocar sempre como algo positivo, né? Arrumar o quarto de uma forma que fique bonita, atraente para a criança. Então, faça algo com a criança nesse sentido. Ó, vamos conversar aqui, o que a gente pode melhorar no teu quarto? Então, não precisa gastar muito dinheiro, mas tente fazer uma decoração diferente, comprar um quadrinho bonito, comprar uma colcha, uma fronha nova, sabe? Que às vezes comprar um kit inteiro de roupa de cama nova é caro. Mas existem fronhas que você compra avulsa, paga R$ 10, mas é bem bonita lá, com um personagem que a criança gosta. Aquilo para a criança já basta. A fronha é bonita. Então, organize o quarto de uma forma que a criança gosta, traga sempre um pouco positivo, dizer que dormir é bom, que todo mundo em casa gosta de dormir. Mostrar para ela que aqui no escuro não tem nada de diferente do que tem no claro. Então, mostre para a criança, ó, no escuro aqui parece que tem um monte de coisa. Vamos acender a luz de novo? Vamos ver que não tem nada? Então, trabalhar isso com a criança e ter paciência, que aos poucos ela tem condições de melhorar essa questão. Mas os pais têm que ter paciência e persistência. Essas palavras são essenciais na maternidade. Paciência e persistência. O que acontece é que muitas vezes o pai desiste no meio do caminho. Então, o pai está tentando ensinar para a criança ficar no próprio quarto, mas não tem paciência. Não explica, não fala nada. A criança passou uma semana, ela continua reclamando, ela desiste. Ah, então tá bom, volto para o meu quarto. Não, continua com paciência, ensinando para a criança que aquele é o melhor para ela, é melhor para todo mundo. E aos poucos ela vai entendendo, vai assimilando. Mas não adianta brigar. Só na hora de dormir, na hora de dormir, vai brigar. Eu já falei que você tem que dormir no seu quarto. Então, esquece isso. Briga na hora de dormir só dá errado. Então, se ficar brigando, colocando de castigo por causa do quarto, tá trazendo uma conotação negativa para dormir, vai dar errado, tá? Então, eu acho que essas dicas aqui já vão ajudar bastante. Outra coisa legal é colocar os ursinhos e as bonecas para dormir também, cada um na sua caminha, né? Achar umas caixinhas, umas coisas, e antes da criança ir dormir, vai cada um na sua caminha, e essa criança também tem a sua caminha, né? Eu acho que é uma ludicidade que também traz um pouco de, né? Contextualiza um pouco isso, talvez possa ajudar. Se a criança acordar de madrugada, volta com ela para o quarto dela. Né? Ah, acordou, ela foi pro teu quarto, então pega ela pela mão, leva ela para o seu quarto de novo, fica com ela um pouquinho ali até ela se acalmar, dormir, e você volta pro seu quarto. Senão ela pega esse costume de acordar de madrugada e ir pro quarto dos pais, e aí é difícil, faz tempo que tá bom? Então é isso, amiga. Tá bem gostoso nosso papo. Vamos salvar essa live no IGTV. E vamos marcar outras, né? Vamos marcar outras. Quem quiser sugerir temas e horário para live, dia, sei lá, fiquem à vontade, tá? E estamos à disposição no direct para responder mais dúvidas. Isso aí. Quem não me segue, só segue a Denise, me segue, por favor. E quem só me segue e não segue a Denise, já passa a seguir. Sempre tem conteúdo legal. Obrigada, Alimentalize. Então, vamos só contextualizar. Alimentalize, que a Lisiane trabalha com a nutrição da família e desmame, amamentação. E eu trabalho com consultoria de sono e nutrição do bebê, voltado mais a gestantes e crianças, mães com bebês de até 3 anos de idade. Então, o meu é denise.johnson.amaral e a Lise alimenta_Lise. É isso aí, porque informação acho que é o item primordial aí no enxovalzinho de qualquer bebê, né? Desde as gestantes, foi importante falar isso, das gestantes. Porque olha aí, ó, depois chega o bebê, a gente, né, não vem com manual, esse bebezinho. Então, até a Paloma, minha amiga que tá aí, tá com um bebezinho pequeno, né?
É isso aí, já vai se informando, Paloma, que daí quando chegar a organização da Toda a livre diferença, né? demanda, aí você já tá esperto, porque passa num Realmente. piscar de olhos, né? E a gente que tem criança de mais de 3 anos, a gente já olha para trás e pensa, nossa, se eu soubesse disso antes, minha vida seria mais Uhum. fácil. Verdade, Né, amiga? verdade. Dá até vontade de ter Exatamente. mais um para agora fazer tudo certinho. Exatamente. Primeiro a gente vai seguindo os palpites e depois fica com as Tem tempo. encrencas, né? Mas é Isso isso aí, aí. vou falar Muito com você. Até a obrigada. próxima. Até a próxima. Saúde Tchau, para tchau. todos. Obrigada aí para todo mundo que acompanhou. Tchau. Tchau, tchau.